Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Dassault. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. aerostoreaviation.com, soluções em aviação. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. É bom estar com você novamente no programa Porta de Hangar. Balança o sino do canal e deixa o seu like se você gostar da conversa. O nosso convidado de hoje, rapaz, eu não sabia o nome dele, mas Odailton de Oliveira Silva, o nosso amigo Dato de Oliveira, bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, mais querido uma vez. Dato. Obrigado, Beccari, de coração mesmo, obrigado. É um prazer e uma honra, é tão gostoso estar perto de você, ter Recíproco, energia recíproco. positiva, né, bicho? É nóis. Não é Você gostoso? também. Você é um cara jovem, né, cara? Tá sempre... Eu brinco que eu falo que eu não estou na terceira idade, eu estou na segunda juventude, porque dia 12 de abril agora eu faço 7,4, né? 7,4. 7,4, então eu brinco e falo assim, eu não estou na terceira idade, estou na segunda juventude. Caramba, mas que bacana, hein, cara? Faz exercício, come bem. Eu te ofereci Faz. bala, por exemplo, você não quis comer. Biscoito, Não, você mas não eu quis gosto, comer. eu gosto de doce, eu sou meio desregrado, eu estive numa nutricionista recente aí, porque eu sou assim um tanto desregrado, eu moro sozinho, o que acontece? Geladeira de caboclo sozinho, tu abre a porta, não água dá e certo, bolacha. né? É. E aí come na rua, entendeu? Mas aí eu fui numa Nutri e ela me deu uma orientada e aquilo que eu te falei quando chega aqui, tem que tomar 2,9 litros de água por dia. 2,9, gente, 2,9, 2,9. Ela fez uma calibrado. conta lá com peso, com não sei Sim. quantos de miligramas de água e tal, deu essa quantidade aí. Não estou tomando ainda, entendeu? Mas já 1,5 litro já está indo. Mas Piloto é tem que se complicado. manter em forma, né? Tem, a gente faz exame médico anualmente, né? É. Quer dizer, eu faço anualmente, apesar da idade, porque eu trabalho com executivo. Se eu trabalhasse na aviação comercial, 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. 6 em 6. Agora, a gente, após o aniversário de 60 anos, para quem está na comercial, é de 6 em 6. Para quem está na aviação privada, né, executiva, é de ano em ano. Piloto comercial internacional tem restrição de idade. Piloto de helicóptero tem restrição de idade? Não, o que limita a gente é o exame médico. É o a CMA. carteira. É a carteira, é o CMA. Então, O cara pode você estar com não- 30 anos, tem um problema, é cortado. Você não fuma e coisa e tal. Cara, eu nunca fumei, nunca bebi. Eu sou o avesso da família, porque meu pai, minha irmã e minha mãe fumavam cervejinha, caipirinha e tal. E eu não bebo, não fumo, enfim. E faço um exercíciozinho, entendeu? Academia, assim, tipo 2, 3 vezes por semana e tal. Eu faço lá um trabalho de braço, de perna, ombro e tal, e faço a minha esteirinha também. Legal. Mas preciso fazer mais ainda. Entendeu? É bom, Acho que é de repente importante, fazer é mais, importante. Eu também, o Valdir, por exemplo, ele corre todo dia para mim. Eu pago para ele uma mensalidade, ele corre todo dia, eu incentivo. Né, Valdirzão? Bem-vindo, Valdir. Obrigado pela força sempre aqui no Porta de Hangar. Que legal. Mas, ô Dato, você fez um livro que é um livro bem bacana sobre aviação? Na verdade, é uma autobiografia, porque a minha história na aviação começou assim, eu não tinha nada para ser piloto, porque eu tenho até hoje medo de altura, nunca fui aquela criança que gostava de aeroporto, ver avião pousar e decolar, né? Nunca fiz isso. E eu brinco, eu falo que até pipa, né? Empinar papagaio é pipa, né? Até isso eu não fazia. E aí uma vez eu fui para Praia Grande com um amigo meu, né? O Cursi, ele fazia o curso de piloto de avião na Praia Grande. E eu ia só para acompanhá-lo, ele passava ali, ele morava em Santos, eu em São Vicente, ele passava ali na avenida, eu morava na Avenida da Praia, eu entrava na Kombi, que ele tinha uma Kombi, a gente ia até a Praia Grande. Ele fazia hora de voo e eu ficava conversando com a turma ali. E eu ia só para acompanhá-lo, né, no trajeto. Até que um dia um cara chamado Vilas, que eu nunca mais soube desse cara, convidou o Curso para voar. E o Curso falou assim, eu não posso, que eu vou fazer um voo de instrução. Que tinha um instrutor lá, que era o Martinho.
Era o Martim. Martim Preto? Pretão, É o Martim figura, Preto, o apelido dele. Martim, Que cara. legal. Ele tá vivo, mora em Limeira. Limeira, o Martim, figura. E aí, ele falou assim, eu tenho um voo com o instrutor aí com o Martinho, né? Não vai dar para eu ir. Desculpa, você falou, desculpa cortar você, mas é Martinho Preto, é isso mesmo. Eu aí falei errado. Aí o que acontece? Esse Vilas, ele já era checado piloto comercial. Ele ia lá, alugava o avião do aeroclube para fazer uma horinha de voo, para ir somando hora de voo. E aí o curso virou para ele e falou assim, pô, eu não posso ir, leva o dato. Aí eu peguei e fui me criei coragem e entrei no... Virou homem naquele momento e foi. De que avião, você lembra? Era um Paulistinha. Grande avião, P-56C. P-56. Aí o que acontece? Todas as manobras que estavam proibidas de fazer no aeroclube, o cara fez comigo. Deu uns rasantes no Itanhaém e tal. Tudo errado. Meu. E na volta ele falou assim pra mim, segura o manche aí. E eu juntei o manche com as duas mãos, assim, não entendia, né? Quase arrancou ele deu risada, pediu pra eu colocar a mão na manete, mas falou assim, não mexe, né? Me explicou que era o acelerador, o manete. E aí ele mesmo pegou meus pés, colocou no pedal e mostrou o altímetro. Falou, quando esse ponteiro subir, você empurra o manche devagar. Quando esse ponteiro baixar, você puxa. Bicho. E eu vim naquela lambança. E aí ele fez o pouso, né? Mas daí me encantei. E não sei por que cargas d'água, Beccaria. Se meu primeiro voo foi de avião, eu fui me matricular numa escola de helicóptero, que ficava na Raposo Tavares, no quilômetro 12,5, a escola Anhembi. Anhembi, sim, claro. Aí eu saí de Santos todo dia, eu trabalhava. Aí meu almoço eu pedi para reduzir meia hora para sair 5h30 para poder pegar um busão, vir para São Paulo e ir para a escola. E naquele tempo, os exames teóricos, você sabe disso, eram nas capitais somente a cada 3 meses. Se errasse num... se você morasse no interior de São Paulo, você tem que vir para São Paulo capital. Né? Quem morasse no Paraná, em alguma cidade, tem que ir para Curitiba. Graças a Deus mudou tudo, né? E aí eu fiz a teoria, passei... E fui naquela ilusão, cara, que eu vinha para São Paulo, ia nas empresas, tentava falar com o presidente, não chegava no presidente, chegava um pouquinho antes do um diretor. Pô, o senhor não quer pagar meu curso? Depois eu trabalho para o senhor aí que o senhor desconta no salário. Utopia, né, meu? Não existe isso. Aí foram 3 anos nessa batalha aí. Aí, pô, minha mãe era costureira e meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu segurei meu pai morto pelas costas para ajudar por roupa nele, o seu Amâncio, um vizinho nosso, ajudando a vestir. E minha mãe costureira. E aí minha mãe se viu, né, viúva com um de 14 anos. Saia justa, né, bicho? Puta, não é fácil. E aí um cunhado meu casado com uma irmã minha de Londrina, meu pai casou a primeira vez, ele tinha 18 e a esposa 15. Aos 28 ela faleceu, deixou ele com 4 filhos, né, pequenos, 2 homens e 2 mulheres. 2 meninos e 2 meninas. Aí depois que meu pai casou os filhos, que ele se viu sozinho, ele casou com a minha mãe. Aí ele com 56 e minha mãe com 25. Do segundo casamento teve eu e minha irmã. Só que todos falecidos. E essa minha irmã Dirce era casada com o Moacir, que morava em Londrina. A mais velha que você. Era mais velha do primeiro casamento. Ele me ligou e falou, Dato, vem pra cá e faz o aeroclube aqui, que eu conheço o pessoal da aviação. Aí eu fui pra lá, pra Londrina. Fiquei na casa dele hospedado, até que depois minha mãe mudou pra Te deu Londrina. uma força. Me deu uma força. Minha mãe conseguiu um empréstimo na Caixa Econômica para fazer o PP de avião. Então eu fui pra Londrina com o dinheiro do PP de avião. Que era mais barato. Pô, e a gasolina era subsidiada na época. Pessoal, não tem moleza não, tá vendo? O cara é um cara famoso hoje com sucesso, Obrigado. Mas já ralou bastante, né, Dato? Bastante. E aí, uma coisa interessante que eu até conto no livro, eu com 2 horas de voo, eu cheguei para o meu instrutor e falei assim, cara, eu não vou vir mais não, eu não vou aprender a voar, é muito difícil. Aí o instrutor falou assim para mim, se você não vier aqui, amanhã eu vou te buscar na tua casa. E aí eu fui. E quando eu estava com 8 horas de voo, meu cunhado faleceu. Então eu cheguei ao PP e fiquei... Ia para o aeroporto cedo, de manhã cedinho, né? E ficava lá. E o pessoal encostava em mim, e aí, tá fazendo o quê aí? Estava esperando um voinho. O pessoal ria que meu diminutivo de voo, em vez de voozinho, né? Um voinho. Aí eu ia, e os caras deixavam eu ir na esquerda, né? E pô, os pilotos antigos conhecem a palma da mão. Mas sem brevet? Oi? Não, já não, com brevet? PPzinho checado. Tá. Né, com PP checado. Aí eu ia na esquerda, os caras na direita, conhecem o Paraná com uma palma da mão. Ó, tô indo para uma fazenda tal... É 1h30 de voo, mas para voltar, putz, no olhômetro, cara. Os caras conheciam tudo ali, né? E para voltar, você vai demorar umas 4 de ônibus. Topa? Eu ia. Claro. Aí os caras deixavam, no meio do caminho, vinha, tá vendo aquela pista ali? Toca arremetida. Aí cada catrapo, né, bicho? Mas de catrapo foi indo, peguei a manha. Aí você falou das 70 horas, eu tava com 70 horas de CIV, mas devia ter umas 100 horas, porque eu fazia uns voos às vezes. E não punha uma CIV? Não punha porque ou era táxi aéreo, que eu não podia registrar, ou então manutenção, que deixavam eu ir. Entendeu? Então,
Um amigo meu, chamado Poli, Sidney Poli Júnior, me apresentou pro fazendeiro e falou para mim, pro cara, falou assim, amigo meu, 2.000 horas de voo. E aí eu fui voar, fiquei 4 anos e meio com esse fazendeiro. Nasceu com o brevet na barriga da mãe. Aí chequei com 200 horas, porque eu não tinha feito em escola homologada, então não chequei com 150 o comercial. horas. O comercial eu chequei com 200 horas. E que avião você foi voar? O primeiro emprego, qual era o avião? Papa Tango Delta X November, um Cessninha 182 Skyline. Ó, que delícia de avião. Maravilhoso. É do antiguinho ainda. Antiguinha. Que o flapão era aqui embaixo. E eu voava, esse ainda é flap elétrico, mas eu voava com o Júnior, o pai dele tinha um táxi aéreo no Paraná, era TAPA, Táxi Aéreo Paraná, né? E eles tinham Azteca, né? E tinha eu vou falar um palavrão aqui, e tinha um Skylinezinho antigo, que o flap era manual, que nem freio de Fusca, né? Duro de puxar, era né? Era Papatango Kilo Serra Fox, KSF, né? Então, naquele tempo não tinha celular, né? Era fixo, ele ligava em casa e dizia assim, ô Dato, amanhã eu vou no que se foda, que era o KSF. E a gente na década de 50, talvez. Por aí. Puta, e o Júnior fez uma coisa uma vez, assim, o Júnior Polis, né? A gente decolou com um Skyline, com o Cessna, que era um Cessna que ele voava lá, um particular, e a gente foi de Londrina a Maringá. E ele me deu a esquerda e ele foi na direita. Rapaz, faltavam uns 15 minutos para chegar no aeroporto, ele pulou pro banco de trás. Que vira? Pulou, soltou o cinto e pulou, né? Banquinho assim, banco, né? Reto aqui. Pulou pro banco de trás. Tá solo. E eu voando, olhei para ele e falei, ô Júnior. Ele dizia assim, não sei de nada, sou passageiro. E você sabe que depois eu comecei a usar isso também quando eu dei instrução no Campo de Marte? O aluno chegava para mim e dizia assim, ô Dato, tal coisa. Eu falei, não sei de nada, sou passageiro. Pro cara se virar, né? E aí fiz a fonia, fiz o pouso e tal. E aí ele falou, tá vendo? Você já tá voando bem, cara, mas, pô, precisa soltar de vez, né? Mas isso aí é a coisa mais importante do mundo. Por exemplo, tem muita gente que não solta o aluno solo no Paulistinha, vai quebrar o Paulistinha. Ô, bicho, peraí, se você fez uma formação correta no cidadão, ele vai pousar sem o menor problema, só se o cara for muito patso. Mas geralmente o cara que tá uma boa instrução, ele vai pousar tranquilamente. Sim, pô. Eu comecei o curso no Paulistinha, e depois fui pro PA-18, o Paulistinha parou, eu fui pro PA-18. Aí no começo estranhei um pouco, né, o peso do comando, um pouco mais duro. Aqui, um pouco mais duro e tal, né, mas aí acabei maravilhoso de voar. Solei com 18 horas, com 18 horas eu solei. Quando eu solei o avião, o instrutor era o Mourão, Aníbal Mourão Ferreira. Eu voava avião e só falava em helicóptero, a ponto do Aníbal Mourão, que era o piloto, o Mourão, me empresta teu material. Eu emprestei para ele, ele fez o helicóptero e foi voar helicóptero. Encontrei com ele em 99, em Recife. Voando helicóptero agrícola. Até levei o helicóptero para uma cidade chamada São Vicente Ferrer. Ele tinha que visitar a família e fazer o CEMAL, e precisava levar o helicóptero, né? Aí ele pediu para mim, eu levei. Depois um rapaz, um mecânico, me trouxe para Recife de novo. E aí, nesse dia, o Mourão, a gente fez uns toques arremetidos, aí fomos pro pátio, ele desceu, falou, fica no comando aí. Aí me explicou que eu ia sair solo e tal, meu Foi o primeiro solo? 18 horinhas. Aí eu falei aquele misto de segurança com insegurança, de alegria com apavorado e tal, trancamento, né? De QDR. Nossa, bicho. Aí eu fui lá pra cabeceira, né? É tudo naquela época, luzes, né? De canhão de luz, porque não tinha rádio, né? O avião não tinha rádio. E aí, cabeceira, alinhei, chequei magneto, enchi a mão e ganhei velocidade e espetei o bicho pra tirar a biquília do chão. Quando eu olhei, vi um negócio no meio da pista, cara. Assim, eu vi alguma coisa no meio da pista que eu não defini o que era. E aí eu pensei comigo, cara, mas se eu der pedal já com a quilha fora no alto, eu vou sair da pista, vou me estabacar. Então eu vou reto. E aí ele se juntou e pegou, era uma ave. Juntou naquela... Só fez aquele... Aí o avião continuava estável, eu continuei o voo. Aí quando eu olhei para a esquerda para fazer a curva para a esquerda, né, que você olha para a direita, olha para a esquerda, eu vi alguma coisa trepidando no montante. Era o que sobrou da ave, que depois eu fiquei sabendo que era uma codorna. Quando eu posei, tradicional banho de óleo, né? O pessoal viu lá e aquela codorna pendurada. Eu tenho até foto no meu livro segurando a codorna. Aí a brincadeira, que era o Clube de Londrina. O Aeroclube de Londrina era o único aeroclube do mundo que formava piloto de caça. E o apelido que me pegaram, que só foi durante o curso, Capitão Codorna. Capitão Codorna e sua tripulação. Fala, Capitão Codorna. E o Dato, você falou aí do Dato, porque o nome Odailton de Oliveira Silva, quando eu comecei, o Dato é apelido de família, né, de infância, dos amigos e tal. Quando eu comecei a voar, quando eu cheguei no aeroclube, né,
o instrutor dizia assim para mim, cara, quando tu aparece ali para voar, eu fico assim, Odilon, Adilson, eu não lembro o teu nome, e Oliveira, Silva, são nomes mais comuns. O dia que você estiver no aeroporto, alguém chamar, comandante Oliveira, vem 100, comandante Silva, vem 1000. Tu não tem apelido, não? Deixa dato mesmo, bicho. Cara, tá meu certo. cartão de visita, meu Instagram, Claro. Dato de Oliveira, não tem o comandante, não. Tem o comandante O senhor. dato, ô, bicho! Bicho! E aí ficou Dato de Oliveira. Então, na rede social, Dato de Oliveira, entendeu? E esse negócio de Qual a história do bicho? Que você fala bicho eu em não tudo. sei, cara, de bobeira. Isso aí foi uma coisa assim que eu não tenho uma história assim para dizer como é que começou. Mas o pessoal que me liga do Nordeste, que eu voei no Nordeste há muito tempo, né? Morei em Teresina, morei em Recife, São Luís do Maranhão. Eu pedi as contas quando eu vava pro Globocop, que fiquei 2 anos e meio no Globocop. O Globocop é o avião da Rede Globo. Ou o helicóptero da Rede Globo, O perdão. Globocop era o helicóptero que atendia a Rede Globo, mas o Globocop L-Sul. Contrato com a Globo, mas é L-Sul do Fazer Eloy, a cobertura com câmera embaixo e nossa, tudo mais. O Globocop era de uma outra empresa do Rio, que o cara fornecia o helicóptero. O Eloy pegou essa concessão, ele pegou e comprou um Esquilo Zero, falou para os caras do engenho da Globo ir para os Estados Unidos e montaram o Globocop lá, do jeito que eles queriam, tudo o Eloy. Então o Eloy tinha o Globocop, o equipamento, fornecia o piloto, a manutenção, a hangaragem. Então a empresa, a Globo, só tinha que pagar a hora de voo e não O esquentava mais equipamento, nada. se bobeasse, era o preço do helicóptero. Mas naquela época lá, já tem alguns anos isso, parece que tinha sido mais de $1,5 milhão só de equipamento. Só equipamento. Só de equipamento, é. Preço do helicóptero. Quanto E custa você um abrir helicóptero? isso- Eu nem sei quanto Você abrir custa. os bagageiros assim, você não conseguia colocar uma valise. Só que equipamento. Pô, HD. A gente fazia novela, vinha de pessoal do Rio para gravar a imagem de novela, a gente fazia no Globocop. Ô, Dato, eu lembro uma vez que, eu vou falar uma coisa triste, mas que você viu a queda do helicóptero da Record. Da Record, o Águia Dourada. Como é que foi essa história? Você pode contar pra gente? Ou... Não, tranquilo. Eu decolei do Helicidade e fui até a Globo, né, na Berrine ali, para pegar repórter. Porque tinha acontecido um assalto de banco na Avenida Morumbi e os bandidos, atravessaram uma carreta na pista e jogaram a chave fora. Aliás, era uma época que tinha muito assalto. Muito. E aí eu decolei e chamei o controle. Sim. Chamei o controle me pagou lá, na época, um transponder 0501, e eu posei na Globo. Quando a repórter embarcou, que eu chamei o controle para decolar, o controle estava fora do ar. Mas como eu ia ficar na confluência do corredor Pinheiros com o corredor Pinheiros com o corredor Estádio, eu ia ficar ali, quem visse ia estar visual comigo ali no pairado. Então eu não falei nada, decolei sem falar com o controle mesmo e fui lá fazer a imagem do assalto. Aí nisso o falecido Rafael, né, o Rafinha, que Deus o tenha, ele Gente chamou o controle. boa pra caramba. Gente boníssima. Entrou, chamou o controle para entrar na área controlada ali. E aí eu contestei, né? Eu falei, Rafinha, tá fora do ar. Ele falou, onde é que você tá, Dato? Eu falei onde é que eu tava. Ele me localizou e ficamos 2 ali voando. Ah, vocês ficaram pairados os dois? Os dois, eu do lado dele, assim, um do lado do outro. Só tínhamos nós dois. O Globocop e o Águia Dourada da Record. Nisso o controle voltou ao ar, né? Voltou, eu chamei o controle de São Paulo, de avião, né? Falei, ó, o de helicóptero tá fora do ar e tal. Daí voltou. Daí a pouco, o Rafinha se afastou de mim. E não falou nada. E quando a gente tá voando em ala, a gente costuma dar a posição. Ó, tô aqui na tua posição 3 horas, posição 5 horas, né? Atrás e tal, 7 horas e tal. E vou me afastar, vou fazer tal movimento que é pra gente ficar ciente, né? Ele se afastou e não falou nada. Mas eu também não estranhei porque ele era um baita de um profissional e eu sabia que não ia ter problema nenhum de se aproximar do Globocop. Rapaz, daqui a pouco ele passou assim, numa distância de uns 20 metros na minha frente, devagarinho, aí ele deu o nariz embaixo e saiu arregaçando. Pra embalar alguma pane. Aí eu ia brincar com ele, falei, aí Rafinha, tá radical, hein? Mas como o controle tinha voltado, eu falei, porra, bom achar que a gente tá fazendo peripécia aqui em São Paulo, né, brincando e tal, fiquei quieto. Mas não deu um minuto. Ele virou para mim, me chamou no rádio e falou, Dato, eu estou com um problema no rotor de cauda, não consigo manter a proa. Eu falei, calma, Rafinha, calma. Ficou tudo gravado isso aí. Aí ele falou assim, eu estou indo pro jockey. Eu falei, faz um pouso corrido. Ele falou, vou tentar. Eu abandonei o assalto, nem falei com a redação da Globo, só avisei o cinegrafista e a repórter, e coletivo embaixo do braço, Beccari,
E o afundou para trás do cara. no painel. E parecia que não andava, bicho. Eu fui por cima do jockey. Nossa, e comecei a procurar. Aqui, ó. E comecei a procurar onde eles corriam ali. E onde os cavalos correm, comecei a procurar, não achava. Daí a pouco eu olhei para a esquerda, eu vejo ele meio que levantando o nariz do helicóptero. E eu pensei, falei, puta, não pode, numa situação de perda de rotor de cauda, você não velocidade. Pode, é velocidade. Exato. E aí, eu não chamei o Rafinha durante, porque eu não queria tirar, estava compenetrado com o problema. Tanto é que o controle chamou o Yankee Romeo Echo, a primeira vez, eu falei, tá em pane indo pro jockey. A segunda vez que chamou, eu falei, acabou de cair no jockey, eu tô posando. Então aquela imagem que tem no YouTube, que ele tá girando assim, foi a gente que, lamentavelmente, fez aquela imagem. E aí ele bateu e ficou. Virou um pastel. Aí eu posei o helicóptero, travei os comandos, desci correndo e fui lá para desligar a bateria, né? Girador, tal, isso, aquilo. E só que ao invés de eu dizer, o pessoal até comentou comigo, falou, pô, você devia ter primeiro desligado tudo, porque se explodisse você estava junto ali, mas na hora, Beccari, sangue tá nos olhos, a borracha sangrava pela boca e tinha uns espasmos assim, com o braço direito, ele tinha uns espasmos, ele estava com a metade do corpo dentro do helicóptero e a outra metade torcida para fora. Então a minha preocupação foi tirá-lo, com todo o cuidado possível, que eu não sabia que podia estar quebrado por dentro, coloquei ele na grama com o rosto virado no ombro para não se engasgar com o sangue. Pessoal, o Borracha era o cinegrafista da Record. É o cinegrafista da Record, que tá bem, graças a Deus, casou, tá aí, trabalhando, tá firme. E aí sim que eu fui dar a volta lá, fui lá desligar a bateria, né? Aí pus a mão assim no pescoço do Rafinha e não senti nada, ele tava debruçado, sangrando muito, com um pedaço da pele do rosto solta para frente. Aí, cara, eu fui pro helicóptero cortar o motor, aí fiz uma oração, eu chorei, porque a cena, meu amigo... Entendeu? Aí e é o seu amigo que tá ali, sim, né, cara? E aí, uma coisa que eu falo, Beccari, eu falo isso no meu livro, você vai concordar comigo. Não sei se é porque a gente está nesse universo da aviação, mas a gente tem esse tipo de coisa. Pô, eu tenho um carinho por você enorme. Eu já fui na tua casa. Você não foi na minha casa, você não sabe quantos filhos eu tenho, netos, você não conhece. Mas a amizade... É um amor, né? Exatamente. Pela aviação. Então é que eu chamo de a amizade da fonia, a amizade do hangar. O que a gente conhece de gente, tem uns carniços aí que a gente também não precisa dar muita atenção. Evita. Então, aí dia 21 de dezembro, agora eu fiz 46 anos de aviação. Eu conto no dedo, tem 5 pessoas que eu não troco ideia porque a sacanagem veio de lá para cá, não daqui para lá. Claro que não. Graças a Deus. Eu falo isso nos hangares, já falei no Campo de Marte, na cidade, no Helipark, HBR e tal. Se um dia tiver alguém que fala, não fala com o Dato, porque ele furou meus olhos, se ofereceu para um salário menor, me bypassou, tomou meu emprego, traz para mim, se ele provar... Beccari, eu me ajoelho, beijo o sapato do cara, gravo essa porra e põe na internet. Se eu puder ajudar, ajudo, cara. É isso mesmo, eu sei disso. Eu já peguei amigo meu, pus no meu Jeep, ele veio para Curitiba para apresentar para o Eloy e foi demitido. Entendeu? E foi até, essa história do Eloy foi muito... O Eloy, se ele assistir agora, o teu programa, ele vai acabar descobrindo. E aí, ele queria entrar na Sul. Mandou o currículo para mim, eu mandei lá para o Paulo André, né? Aí eu já estava aqui em São Paulo, ele falou assim para mim, ô Dato, eu estou indo para Brasília, porque eu tenho um amigo meu que é deputado federal, amigo do ministro da Saúde, que é amigo do Eloy, então vamos ver se faz a ponte. Tá bom. E o Eloy, ele cruza comigo e ele fala assim, ô Dailton Oliveira, aviador do Helisul, na última lavagem, na penúltima que eu encontrei com ele, ele fez assim para mim, encontrei ele no banheiro. Ele falou assim, a gente se beijou no rosto, né? Ele assim, a gente fica se beijando no rosto do banheiro, vou pensar mal da gente, tá dentro do banheiro, né? Aí ele assim pra mim, ô Dato, quem é que te chama de Dailton? Eu falei, só tu, né, cara? Porque é o Dailton Oliveira, né? Enfim. Aí, o Silvio queria entrar e o CIMED, o ministro, né, ligou pro Eloy. E aí o Silvio me contando, disse que o Eloy brincou, falou assim pra ele, que máquina que você avoa, né? Você avoa brincando. Pô, o 44, o Jet e tal, 66 e tal. Inclusive, comandante, o Esquilo foi o Dato que me deu a adaptação. Que foi eu dei a adaptação para ele no Esquilo. Aí o Eloy, eu tô Oliveira, caiu a linha. E não conseguiram ligar mais. Aí o Silvio me ligou e falou, Dato, liga pro Eloy. Fala lá com ele e tal. Aí eu liguei. Aí o Eloy assim para mim, você conhece ele? Foi Eloy, isso foi em 2016. Ele foi meu padrinho de casamento em 99. Aí o Eloy, que é das antigas, falou, padrinho de casamento não interessa, o cara sabe voar. Ponto, né? Porque o que tem que saber é saber voar, mas né? Eu acho que essa deixa que você deu do padrinho de casamento é porque você confia nele. Sim, aí eu falei assim, Eloy, eu levo ele aí pra você. As palavras do Eloy. Traz ele aqui que eu estou com saudade do amigo, quero te dar um abraço. Aí. Silvio, vem pra São Paulo. Fui buscar em Recife, aí fui
na empresa, no domingo à noite. Buscaram no aeroporto, ele veio do Recife, buscaram em Guarulhos. Aí na segunda-feira fui até a empresa que eu trabalho, com o Beto, que é pernambucano, né? O Silvio é pernambucano. Aí eu falei, Beto, você vai precisar de mim essa semana aí, né? Porque eu vou descer para Curitiba para levar o Silvio lá, né? Aí ele falou, não, Nato, quiser ir hoje, pode ir mesmo. Eu falei, não, a gente fica aqui em casa, né? Na quarta-feira a gente desce. Aí o Eloy marcou comigo às 12h30 da tarde, eu cheguei lá umas 12h20, 12h30 o Eloy chegou. Aí o Eloy sentou nessa cadeira, eu aqui assim, e o Silvio em frente a ele. E o Eloy com o chimarrão na mão, pediu para tirar um esquilo e um Jet Ranger. O Silvio fazer um voo lá com o piloto dele, que é o Guilherme, o Maranhão. Aí chamaram o Eloy. O Silvio falou assim, Dato, tem mais de 2 anos que eu não vou jet. Eu falei, fica tranquilo. Aí quando o Maranhão veio, eu falei, ele me cumprimentou, né? Eu falei, Maranhão, você precisa de alguma força aí, tal, isso, aquilo, né? Aí tá bom. Aí eu sentei aqui. Cara, quando eles encheram a mão para decolar, o Eloy tava reformando o hangar. Eu levantei e fiquei em pé na frente do Eloy. Pô, Eloy, vai ficar bonito pra caramba esse hangar aqui, cara. Ô, você tá mexendo aqui? E olhava pros caras decolando ali. Aí eu pensei, a pessoa se ele sai assim, o Eloy dizia pra mim, pô, esse cara que tu me traz? E aí o cara ele decolou legal. Pianinho. Tuf, aí, beleza. Aí tá lá. Meia horinha, depois o jetinho vem vindo. Quando ele fez o paradinho pra tocar, eu levantei de novo. Falei, porra, mas esse hangar vai ficar muito bonito e tal. Fazendo uma cortina. Aí ele pousou bonitinho. Aí no voo do esquilo, o Eloy falou, Dato, você que trouxe, ele vai junto, mas já tava escurecendo. Foi só pra dar um rolezinho. E o Maranhão falou pro Eloy. E falou pro Silvio, né? Depois falou pro Eloy. O Silvio falou assim pra mim, Dato, o Maranhão falou que eu vou bem, mas que eu tô meio enferrujado. Aí quando a gente entrou na sala pra falar com o Eloy, aliás, quando a gente pousou, eu perguntei pra secretária do Eloy, ela falou assim, o comandante Eloy já foi embora. Aí eu liguei no celular dele, ele atendeu e falou assim, tô chegando em 2 minutos. Aí eu tava na sala VIP, ele entrou, né, pelo hangar assim, aí o filho dele chamou a gente, nós sentamos lá na sala, ele com o chimarrão na mão, ele virou e falou assim, olha, eu tô sabendo que você tá meio enferrujado. Você voa bem, mas tá meio enferrujado. Então eu vou te admitir, seja bem-vindo à família Lissul. Oh, que legal. Mas se não desenferrujar, é ruim, hein? Que legal. Isso foi em julho de Honestidade, 2016. né? Olho no olho. Sim. Papo de homem. O seu livro, quem fez o prefácio? Foi um cara William famoso, Vac, né? William Vac, o grande prefácio, William Vac. Um prefácio eternamente grato. O William Vac, baita aviador, né? O William Vac voa muito bem. Voa muito, é. Eu me lembro uma vez que teve um helicóptero, acho que da polícia, não sei se foi no Nordeste, que teve uma ressonância com solo, eu morava no Maranhão, ele me ligou para saber o porquê da ressonância e tal. E conversei com ele, e ele quando falava sobre aviação, ele sempre falava não, e isso é legal do William, que ele não fala bobagem. Sim, sim. Né? Ele tem dúvida, ele te liga. Mas, gente, deixando claro, o William Vac é um aviador profissional, ele voa profissionalmente. Sim, bom instrumento. Eu digo, não que ele ganhe dinheiro voando, né? Sim, sim. Mas ele voa muito bem, ele voa como um profissional. E ele liga pra gente e pergunta, o que você acha, como é que é isso, como é que é aquilo, para ter certeza que não vai dar uma informação ruim. Sim. Né? Tem muito jornalista que faz isso. Ô, Dato, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Como é que tá a aviação para você hoje em dia? Como é que você está vendo essa aviação de glass cockpit, a aviação mais sofisticada? Você que pegou o tempo do jetinho, com ponteiro, com reloginho. Sofisticou muito. Quando eu dava instrução na Praia Grande, eu voava tinham 2 helicópteros lá, pistão, né? Um Hughes 300 e um Bell 47. O Bell 47 era o Papatango Hotel Papa Mike com pá de madeira. Hoje você vê... Pá de madeira. Pá de madeira. Hoje, quando você via chuva no horizonte, você já tinha que voltar para casa rapidinho. Para não estragar a pá. E na hora de você tomasse chuva, você tinha que pegar umas escadas compridas, caixote e tal, e deixar a pá alinhada na horizontal. Porque se você deixasse ela amarrada na cauda, né? Põe a peia lá e amarra na cauda, ela concentrava umidade nessa ponta e lá na outra ponta seca, então você tinha vibração. E parece que é exagero isso daí, mas eu me lembro, só para ver que não é exagero, eu fiz campanha política em Curitiba, atendendo inclusive a Elisul, depois com o Jet Ranger. E sempre que eu parava nas cidadezinhas, eu deixava o rotor de cauda na horizontal. Um dia ele ficou na vertical. E quando eu decolei de uma cidadezinha para outra, eu senti uma vibração de alta frequência no pedal, assim, uma vibraçãozinha e tal. Falei, caramba, mas tava redondinho e tal. Quando eu posei na outra cidade, cortei o motor, que eu fui ver, sabe esses adesivos que a pessoa pega e bota no meu candidato e fica colando? Cara, a parte que ficou para baixo, ela tava dos 2 lados, cheia desse adesivo, colaram de sacanagem, sei lá eu.
Aí tive que ficar lá, mó tampão, para tirar tudo aquilo ali, entendeu? O cara não tem a menor noção do que está fazendo. Então, né? o que acontece é muito assim, você vê, são microgramas para você fazer um balanceamento, acertar, né, um rotor e tal, enfim. Então, eu dei instrução nesse Bell que era com pá de madeira. E hoje você tem helicóptero aí que, pô, eu fiz um voo de experiência para conhecer uma máquina de um 145 e o piloto era um alemão. Aí decolou primeiro o Caputo com o alemão na esquerda, né, o Caputo na direita. Grande Caputo. E eu no banco de trás, tava o Nelson, que é o patrão do Caputo, tava o Daniel, que era vendedor na época da Elibras, e o Felipe, que era um menino, que hoje já tá um mocinho, que era o filho do Nelson, né, que é filho do Nelson. E aí pousamos na empresa que eu trabalho, naquele ponto lá, aí o Caputo saiu e eu fui pro comando. Aí decolei, né, aí eu no meu inglês, very good. Very good de macacada? Hoje é very Google, né? Mas, yes, I don't? Aí eu falei pro gringo se eu podia, né, fazer umas curvinhas e tal. Ele fez sinal para mim assim, para esperar, e assumiu o comando, meteu uma faca para a esquerda, meteu uma faca para a direita, aí nivelou e depois espetou, de um jeito, mas assim, absurdamente radical. E eu me lembro que eu virava para trás e fazia assim, não sou eu, né? Porque o patrão me manda embora. Cara, eu dizia assim, que não sou eu. Que era? Era um 145. Pô, um belo do helicóptero. E quando a gente chegou em cima de Carapicuíba, o cara pediu para eu tirar o pé do pedal, tem um chapéu chinês no ciclo ali e tal, ele faz um pairado sozinho. Então esse helicóptero que eu vou tem piloto automático, eu uso muito raramente, eu gosto de voar na mão. Então foi tranquilo. Esse B4 que eu vou tem VMD e tudo mais, né? É Fenestron na cauda. Então. Tá. O B4 é piloto, o piloto fica na esquerda, não fica na direita. Ah, é? O piloto no B4 fica na esquerda. E ele é configurado para 7 pessoas, são 3 na frente e 4 atrás. Helicóptero... Mas você tem um kit que você pode colocar 4 na frente e 4 atrás. E pode voar instrumento com esse helicóptero? Não. Ele não é homologado, mas dá para homologar? Não. Infelizmente no Brasil, monoturbina helicóptero não é homologado, né? Instrumento. Qual a dificuldade de você voar instrumento com helicóptero? Cara, eu nunca me interessei por instrumento. Eu tenho o teórico até hoje aprovado, fiz o teórico. Meu teórico fiz em 2008, nós estamos em 2013 até agora, entendeu? Então, assim, eu sempre... minha aviação toda, né, nesses 46 anos de aviação, foi aviação visual, entendeu? Então, o que a gente sabe das pessoas que voam instrumento? Não, é uma aviação muito mais segura, não sei o que lá, porque você voa apoiado, tal, tudo bem, entendeu? Mas é assim, eu tenho uma teoria comigo, não sei se você vai concordar. Mas, por exemplo, eu estou há 46 anos na aviação, voando visual. Se você comprou uma máquina grande, eu trabalho para você, você tem um B4, você comprou uma máquina, um 429, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que checar o prático, né? Eu tenho o teórico, eu checo o prático do IFR, vou voar um tempo com alguém que seja safo, porque esse negócio de você checar, tirar a carteira, já sabe que você sabe tudo, vai quebrar a cara, e depois eu estou voando tua máquina tranquilamente, redondinha, teu 29, te levo para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para onde você quiser, e faço noturno, né? Pego um mau tempo e tal. Então eu assimilo com uma certa tranquilidade. O inverso já é complicado. Se eu voasse 46 anos de instrumento e você vende a tua máquina e compra uma monoturbina, e aí eu tinha que sair por aí derrubando macaco, achando buraco nas nuvens para ir para o litoral. Aí não dá, né? Mas também você não se mete a besta, né? Não, mas eu tenho amigos meus que voavam um instrumento e depois passaram a voar... Visumento. Não que a gente faça coisa assim, tipo de guardar. Eu não guardo. Se tiver ruim, eu pouso. Já pousei pouso de gasolina, entendeu? Não tem essa, não. Mas assim, já aconteceu de ouvir relatos de pilotos que voavam máquina, né, biturbina, e o patrão comprou lá um 66, comprou um esquilo, e chegar e falar, cara, eu me isolo porque eu fico escutando, tem um buraco aqui em Caraguá. Aqui em Paraty tem um tal lugar, tem um buraco e tal, isso aquilo, e os caras passando por litoral. E se o patrão escuta, aí fala, os caras estão passando, tu não vai passar? Porque o cara voa a vida inteira instrumento. Voa apoiado, ou às vezes faz até os mandrake, né? Seleciona um ponto no meio do mar lá, passa a serra guardado, aquele ponto bloqueia, baixa, deu visual, estipula 500 pés, 700, deu visual, viu o litoral, vai para pouso, não viu, retorna, entendeu? Mas o cara que está habituado no instrumento para fazer essa migração para o visual, ele apanha um pouco até se macetear para fazer o que a gente faz aí. Você vai para o litoral, serra fechada. Aí você pega e sobe. Aí tem uns buracão. Aí você vê que tem um paredão lá. Aí você vai e desce. Daqui a pouco você vê um outro buraquinho, ele se cutuca ali. Mas você tem que deixar a tua retaguarda para poder voltar. Tem que ser ligeiro, né? Então, esse negócio que nem a gente já acompanha acidentes aí de...
o cara tá voando, tá sendo filmado, você vê que o tempo tá, você tá vendo as árvores, tá vendo ainda que tem um certo horizonte, tá isso, aquilo. Pô, em vez de o cara pousar e falar pra pessoa que tá a bordo, ó, você queria chegar de helicóptero no evento, mas você vai chegar de carroça, porque o tempo fechou. Não, vai insistindo, vai baixando, pum. Bate, tchau, mundo. tchau, Pois tchau. é. Ah, não vale a pena. Eu falei, quando eu fui entrevistar no Jô Soares, eu falei o seguinte, eu gosto de voar meio radical, né, fazer umas peripécias aí, turnos, esse negócio todo que eu já fiz, mas eu tenho 3 coisas que eu respeito, que eu espero sempre respeitar. Pôr do sol. Tá escurecendo, vai no dia seguinte. Combustível. Eu tenho foto no meu Instagram que eu tô colocando querosene e jacaré de lata no helicóptero. Eu estava em São Raimundo Nonato, no Piauí, precisava ir para Oeiras, que eu tinha combustível. E não tinha combustível. Não tinha, comprei 10 galões de querosene e jacaré, tem a foto no meu Instagram lá. Funciona? Funciona. É querosene. É querosene. Entendeu? Então, combustível. E meteorologia também, sabe? Eu brinco, falo, chuva no céu, piloto no hotel. É lógico. Ou então CB no ar, piloto no bar, mas como eu não bebo, entendeu? Então... Fica no hotel. Mas, gente, quem não conhece, o querosene jacaré, já vamos fazer um jabá pro jacaré aqui. Jacaré. É só de gente que é mais antigo que conhece. Será isso que é muito tem? velho. Deve ter, é muito antigo. Nessa campanha política que eu estava fazendo pro Eloy, em 90, eu posei numa cidade, se não me engano, chama Rio Bom, no Paraná. E eu tinha que ir para Londrina, e meu combustível estava... curto. Aí eu pensei no querosene jacaré. Aí eu cheguei para um rapaz que trabalhava lá com o candidato, eu falei, escuta, tem algum armazém aí que tem querosene jacaré? Ele falou assim, o candidato aí tem um posto de gasolina, tem jacaré, tem querosene de bomba. Aí eu dei um dinheiro para ele e falei, pô, traz para mim 2 garotinhos aqui de 50 litros, né? Bem, cara, sem brincadeira, o jacaré era cor de chamate. Cor de chamate leão, esse chá que você toma. É mesmo? Aquele escuro. Coloquei no tanque, fiz um pairadinho, fiquei uns 3 minutos no pairadinho, de olho na temperatura. Pra ver se o bicho não vai mudar nada. Não tossiu. Vou nessa. Fui embora. Pousei em Londrina, a primeira coisa que eu fiz. Querosene completa novo. Querosene, né? Mas o querosene, a turbina pode voar com gasolina também, não pode? O esquilo até 25 horas, mas depois é um trampo que tem que abrir, tem que limpar, tem que fazer uma Mas quebra um galho, né? Sim, sim. Salvar a alma do Uma cara. vez, não sei se você conheceu o Lino, que era gerente da Tucson, que era antigamente Audi, o Lino, falecido Lino. Eu tinha um voo de fotografia. E o embarque ia ser lá, né, na Audi, hoje Tucson, né? E aí eu cheguei lá, pousei o helicóptero, telefonei, pedi o abastecimento, o cara chegou, abasteceu, gasolina. Decolei com o fotógrafo, fiz o voo. Quando eu pousei, seu Lino tinha já chego no hangar. E aí, Dato, como é que foi? Como é que foi o atendimento aí? O pessoal te recebeu direitinho? Eu falei, não, tranquilo, cafezinho e tal. Telefonei, o combustível veio, abasteceu. Combustível veio? Como assim combustível veio? Eu falei, eu chamei o combustível, veio aqui, abasteci, eu fiz o voo. Ele falou, Dato, mas nós não temos querosene de carro aqui. O nosso querosene mostrou a bombinha deles em frente lá. Ei. A única coisa que tinha naquela época lá era caminhão de gasolina. Foi a gasolina de Avigás no jetinho e eu fiz o voo. Aí eu falei, então faz o seguinte, bota querosene para diluir esse trem aí. E aí fiz o voo, cara. Que legal. Bom, vamos falar de uma coisa mais moderna agora, porque não que o helicóptero não seja moderno, mas que está acontecendo, para um pouco de ser falado, né? O drone tripulado. Como é que você vê essa tecnologia e, no mais, sem piloto, só levando passageiro? Como é que você passa na sua cabeça isso aí? Olha, eu sou meio pé atrás com isso daí. Eu acho que o ser humano tem que estar, nem que seja um ali a bordo. Presente. Porque é o seguinte, se deu pau, desacopla tudo e vai na mão e põe no chão. Porque é máquina, bicho, é computador. Aí você dá um tilt, e aí? Lascou-se. Você tá lá, um drone, sei lá, para quantas pessoas, 4 pessoas, não importa quantas, né? Você decolou e tava lá no voo, né? deu um revertério, aí você pifou alguma coisa. Eu não sei como é que funciona a emergência daquilo ali. Porque o drone, pô, no YouTube... O cara tá pilotando na mão fora, será? Não é automático? Não sei, acho deve ser alguma coisa automática. Eu também fora, não sei como é que funciona. Tem um vídeo no YouTube, se você procurar drone na banheira, o cara pegou uma banheira, essa banheira de casa antiga, de banho, colocou uma sarrafa assim de madeira atravessada, 4 hélicezinhas, capacete, e o drone foi no mercado fazer uma compra e aparece ele voando com a banheira, bicho. Ai. Entendeu? Aí aquela tem... Super seguro, né? Super seguro. Tem 4 rotorzinhos aqui. E se esse daqui pifou? Deus que me livre. Como é que fica? Deus. Entendeu? Então eu não sei se vai vingar isso daí. Eu acho que
seja avião, drone, o que for que inventarem aí que vai voar não tripulado, eu acho que tem que ter um caboclo ali dentro, porque é o seguinte... Pra segurar o rojão, né? Ô, bicho, deixa comigo, desacopla tudo, segura, vai na mão e põe no chão. Pô, senão, eu também sabe? gosto Então, dessa história. Sabe, eu não gosto de muito automatismo. Totalmente, 100% automatizado. Até o metrô, bicho, que não voa, é automático, mas tem um operador na frente. Se dá um revertério, tem o cara que puxou o freio ali, Não entendeu? Agora, pisar no freio, alguma coisa. Uma pergunta que você já deve ter falado 1 milhão de vezes, e inclusive já falou no meu programa, mas assim, a grosso modo, para a gente passar para as pessoas que não te conhecem, como é que passa dentro do túnel com o helicóptero? Você sabe que... Essa história é muito boa, né, Dato? Quando eu dava instrução no Campo de Marte, e era um Hughes 300, e eu... dá uma bolinha aqui. E ficou aquilo na minha cabeça. Pô, um dia eu vou passar, eu morava em Santos, né? Passar com o helicóptero aqui, o Hughes 300. Mas aqui não, né? Pô, mas aqui não. Aí o que aconteceu? Eu fui voar um Jet Ranger. Você já tinha ideia de passar no túnel? No tempo da instrução. Entendi. No Campo de Marte, quando eu dava instrução no Campo de Marte, na ESA. E aí eu, na ESA? Fui instrutor da ESA lá. Major Vaz, Simone, que gostoso. Simone. Que a Simone fez acho que umas 20 horas comigo. Ela é piloto de plataforma, né? Os primeiros 4 oficiais da Polícia Militar e os primeiros 4 delegados da Civil foram meus alunos. O Bardem foi meu aluno. Que foi chefe do SAC. O Birajara Guimarães também, foi seu aluno, gente boníssima. O Tacílio. O o Birajara eu não lembro não, agora você falou o Birajara. O Birajara foi o primeiro. Era o Tacílio. Será que era o Birajara? O Birajara Guimarães. Santos, tinha, enfim. Mas aí eu tinha essa ideia de passar dentro do túnel. E acabou que... Um dia subiu. Um Jet Ranger. Aí um dia eu tô subindo a serra. Era uma sexta-feira, naquele tempo não tinha pista sul. Só tinha pista norte. Então, às 3 da tarde, às 15 horas, eles faziam a inversão invertia, né, o fluxo. Em vez de Santos, São Paulo, era São Paulo Santos, por causa do turismo, né, do pessoal que ia passear e tal. Subi de carro, parei na boca do túnel e entrei a pé no olhômetro para ver se tinha exaustor, se tinha fio, se não tinha nada. Fiz uma medição. Aí, cara, cheguei em São Paulo, eu tenho um cunhado meu que ele já havia voado de avião comigo em Londrina. E ele dizia assim para mim, poxa, meu, nunca vou de helicóptero com você. Aí eu fui na casa dele numa quinta-feira, que essa peripécia foi numa sexta-feira, 22 de julho de 88. Aí eu fui na casa dele e falei, ó, quer voar amanhã de helicóptero? Aí ele topou. Aí eu falei, inclusive eu tô a fim de passar dentro do túnel de imigrantes. Ele falou, não vou mais. Eu falei, tô brincando, vou passar dentro de túnel, mas a ideia tava aqui já, né? Aí, bom... Mas se você me convidasse, eu ia, viu, cara? O pessoal fala... Aí fui lá para Líder, né, que o helicóptero ficava hangarado em Congonhas, pedi para tirar a porta lá da esquerda, para ter o cinegrafista ter melhor... Visualização? Manobrar a máquina ali, né, melhor visão, né, tal. E atrás foram os dois, né, o meu concunhado e um outro amigo da gente lá. Só que eu não falei pro pessoal que eu ia fazer. Tanto é que o Jô Soares, ele brinca comigo e fala assim, você avisou os passageiros? Eu falei, não. Você já estava com a ideia fixa. Assim, você faz isso comigo, eu nunca mais olho na tua cara. O Jô Soares falou. Aí, cara, cheguei lá, fiz um pairado entre o primeiro e o segundo túnel. TA1 e o TA2. E os carros descendo. Quando deu intervalo entre os carros, eu embiquei. Quando o cinegrafista viu o que eu ia fazer, ele faz um movimento brusco com a câmera. Então ele pega metade do painel do jet, centraliza. E aí eu faço a passagem, entrei de um lado e saí do outro. Easy. Aí, meu amigo, tremia, né, meu? Porra, adrenalina a milhão. Quando eu pousei em Congonhas, a conversa ventilou. Aí o pessoal pedia fita VHS na época, né? Ô, Dato, me presta a fita aí. Ô, bicho, não tem fita nenhuma não, pai. O túnel, que túnel, pai? Tem túnel não. Porque eu fiquei apavorado. Aí quando foi em 2006... Mas te entregaram, meu, cara? Não, queriam ver a fita pra ver, né? Até então tava tudo na moita. Isso foi em 88. Em 2006, olha só. Em 2006, um amigo meu, Ferreira, comandante Ferreira, falou, Dato, me empresta, já estava em DVD, deixa eu colocar no meu notebook, porque o pessoal do vídeo eu mostro. E o pessoal postava caixa de Brahma, eu brincava, me dá 10% em Guaraná, eu não bebo, pô. E os caras, né? Aí eu falei, ô bicho, tu não me empresta, você não... É a mesma coisa que falar empresta. Ele foi pra BH, bicho, um cara do bombeiro do BH, lá da polícia BH, foi lá e colocou na internet, no YouTube. Que filho da mãe. Aí tava assim, helicóptero em túnel. O piloto, aí tava lá meu e-mail. Quando eu cheguei no Campo de Marte, uns dias depois, o Ferrari, que é o comandante amigo da gente, falou assim, tu viu o teu vídeo no YouTube? Becari. Tremedeira. Falei, agora lascou. Perdi a carteira. Mas não deu em nada.
Não dei nada. Eu tomei uma multa, em 2011 eu fui entrevistar no Jô Soares e ele colocou esse vídeo do túnel. E eu fiquei 15 dias de férias. Quando eu voltei para São Luís do Maranhão, que eu voava no Maranhão, eu desci do avião da Gol e já montei no helicóptero e fui para Parnaíba, no Piauí, pernoitei. No dia seguinte, Fortaleza, que eu fui fazer uma revisão de 2 anos no helicóptero. Fiquei 19 dias em Fortaleza, com 15 em Santos, 34 dias fora de casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um calhamaço de documento, de correspondência. Uma das correspondências era a cartinha da ANAC pedindo, me dando 5 dias para explicar a manobra que foi apresentada no programa do Jô no último dia tal de novembro. Tal. Já tinha passado 2 anos. Não, tinha passado 35 dias, 34 dias, porque ele Ah, tinha... tá. Isso foi em 2011, eu cheguei lá, eu fiquei 15 dias em dezembro em Santos, mais 19 em Fortaleza. Então isso foi no começo de janeiro. Ah, tá. Meados de janeiro. Que passou 1988. Não. Foi depois, tá bom. Aí, a reportagem no Jô foi em 2011, dia 30 de 11 de 2011, se não me engano, 30 ou 31 de 11 de 2011. Então, quando foi em janeiro, quando eu cheguei de Fortaleza, depois de ficar 34 dias fora, tinha essa correspondência. Aí eu expliquei, o helicóptero, Papatango, Hotel Serra Novembro, por volta das 16 horas e tal, e disse, né, pô, isso aí tá no YouTube já faz um tempo, tem bastante visualização, o livro que eu lancei no programa, eu redigi lá, tá no livro, tá isso, aquilo. E aí, ficaram sossegados. Eu falei, pô, tá tudo certo, né? Comecinho de 2012, que tem esse calhamaço de correspondência e tal. E uma cartinha da ANAC pedindo explicações, me dando 5 dias úteis para responder. Aí eu expliquei numa cartinha para eles que eu fiquei fora 15 dias, 19 em Santos 15 dias, 19 dias em Fortaleza. Coloquei o telefone da Sala S de São Luís do Maranhão, de Parnaíba e de Fortaleza. Coloquei o número do voo da Gol e o prefixo da aeronave que eu voava. No meu entendimento, alguém da ANAC ligaria e iria... Que hora que chegou o voo da Gol? Ah, chegou tal hora. Que hora que decolou o Juliette Alfa Vitor? Decolou tal hora. Eles iam entender que eu não fui para casa, porque foi muito rápido, né? Não. Isso em 2012. Janeiro. Quando foi final do ano 2021, 9 anos depois, tocou meu interfone, atendi o Dato, oficial de justiça aqui na porta. Eita fé. Quando eu fui lá, era negócio da ANAC. 3 pó e 400 de multa, porque eu tava assim, era o valor mínimo, né? Era patamar mínimo, coisa assim, por não ter respondido nos Saiu dias barato. úteis lá e tal. Saiu barato. Paguei essa porra. Que legal, que baita história. Mas, ô Dato, agora todo aviador tem troca de cueca. Cara, eu tive 6, né? 6 troca de cueca? Puta la vida, hein? Eu tive 3 helicópteros, né? Eu tive um desparetamento em voo. O helicóptero com 6 a bordo, tava o dono com o filho, o sócio com o pai, um amigo deles, e a gente decolou de Avaré para São Paulo, eu na decolagem, a grande altitude, explodiu o motor em voo. Esquilão? Esquilo, Papatango, Hotel Novembro Eco. Hotel Novembro Eco. Sim, eu conheço helicóptero. E aí teve esse desparetamento, mas graças a Deus eu posei só em Tortoso Esqui, porque o terreno era inclinado, tanto é que a viatura não conseguiu chegar até o helicóptero. Os policiais foram a pé, né, fazer um BO, porque era um terreno bem, né, era um vale. E os 3 helicópteros que eu tive, graças a Deus, não machucou ninguém, né. Eu estava atendendo o Eloy em Curitiba lá para fazer inspeção de alta tensão, e eu estava numa represa lá, que chama Capivari a represa, com os técnicos da companhia de energia elétrica lá, sem as 2 portas aqui, fazendo imagem e fotografia de umas erosões que tinham na represa. Aí o cara à minha esquerda falou, comandante, a gente vai ter que ir para a entrada de água da represa. Eu falei, olha, eu não sei onde é, você me explica e tal. Ele me deu uma direção assim, apontou, eu fui. Daí a pouco eu senti aquela cabrada. Quando eu senti a cabrada, eu espetei, só foi aquele barulho de chicotada. Pau! Peguei um fio, cara. O facão cortou? Não tinha facão. Cortou porque Deus quis cortar. Nossa, isso é uma troca de cueca de... E aí, isso é quase um pós-morte. Aquele termômetro que tem no jet, ficou um buraco na bolha, entendeu? E aí eu mergulhei, né? Até que na segunda edição do livro eu tô colocando a foto do Jet Ranger, a carenagem dele chama Fórmula 1, ficou aparecendo as estrelas rotativas ali, porque acabou com a frente, quebrou aquilo ali. Cara, né? essa você nasceu de E aí novo, eu mergulhei, porque eu espetei, né? Eu dei uma picada e espetei, aí arrebentou. E a minha sorte, que eu brinco que eu tenho uma equipe de santo, não tava, era uma rede nova, não tinha aquelas bolas laranjas e também não estava energizada, né? Que se tivesse energizada... Vai.
É. E a outra foi em Foz do Iguaçu, quando eu voava com a Eloy também era o Hotel Afaínda, que era um Bell 47, que J, o piloto vai sozinho na frente e 3 almas atrás. Sim. E aí eu fiquei sem os magnetos também, comecei a perder rotação, pousei também tem foto que eu estou pondo no livro, pousei na estrada que liga ali, que vai até as cataratas, que vai até o estacionamento. Mas não foi nada. Não foi nada, graças a Deus, porque dia de semana ali Vazio. é morto, mas final de semana se tivesse gente ia ser estrago, porque era carro e gente passando no meio do carro e tal, isso, aquilo. E os 2 aviões que eu tive, eu fui voar com um amigo meu, ele queria ele queria até eu voava avião em Londrina, ele quis até Porto Alegre não, até São Leopoldo. E eu estava com o avião em manutenção em Presidente Prudente, morava em Londrina, estava de folga. Eu pedi para eu acompanhá-lo, porque eu já voava e navegação, naquele tempo navegação era tudo, né? Broadcast, né? ADF, não tinha negócio de hoje, GPS. E na volta a gente pegou um mau tempo em Lages e tentamos fazer um pouso lá, né? Ele, numa estradinha de cascalho de uma fazenda lá. Aí bateu, subiu, já engrenou para a esquerda, bateu no barranco, embicou do hélice, entortou o aço e tal. Eu bati a cabeça no joelho, mas foi nada, né? Isso foi em 78. Eu era casado na época, minha primeira filha estava para nascer. 10 dias antes, o cara do aeroporto de Londrina, do Aeroclube, com o avião era do Aeroclube, ligou na minha casa e falou assim: oi, tudo bem? É só para avisar a senhora que o avião caiu, mas está tudo bem. 10 dias depois nasceu minha filha, podia ter nascido naquela hora, minha primeira filha. Três meninas, a Thaisa, a Taína e a Fabiane, enfim. E o outro foi de planador também, que eu fui voar de planador, nunca tinha voado, o cara me convidou para voar, fui voar de planador em Bebedouro, e na hora do pouso, é um vale na cabeceira, não sei qual é o número da cabeceira. Eu vou até adivinhar o que aconteceu. O cara quis baixar, ele quis baixar para depois pousar, né? E quis subir no vale. Entrou de barriga no barranco, subiu, caiu de cauda, e eu acordei com um negócio isolando aqui no meu pescoço, aquele imobilizador aqui, amarrado numa maca e tal. Aí eu fraturei 2 vértebras, a tórax A10 e a tórax K11, entendeu? E o sequestro, né, que eu decolei com 2 caras com passeio turístico, aí envoo arma na cabeça para entrar em presídio para arrancar bandido. Isso foi em 17 de janeiro de 2002. E tirou os bandidos de lá, não? Tirei os 2, deu tudo certo para eles e para mim, né? Porque a polícia podia atirar em você, né? Pois é, podia ter tirado, cara. Os caras, você nem percebeu que os caras eram sequestradores ou não? Não, nada, os 2 rapazes bem vestidos, jovens, entendeu? Papo bom, coisa e tal. Bom, chegaram lá, eu os cumprimentei, né? Avisei a secretária lá, ela trouxe os 2 para embarcar, me deram a mão, cumprimentei, perguntei se são de São Paulo. Porque se não são de São Paulo, você vai lá mostrar um paulista, um autódromo de Interlagos, né? Faz um voo na Guarapiranga, né? Uns passeios assim. Aí, São Paulo somos. Aí decolei com os 2. O que estava à minha esquerda virou para mim e falou assim: comandante, onde é que é o shopping em Guarulhos? Eu falei: 5 minutos aqui na proa. E eu não estranhei, porque às vezes o shopping é uma referência para ele achar a casa dele, né? Ele acha o shopping, do shopping vê a rua dele, o prédio, a casa, sei lá eu. Aí o que estava atrás de mim perguntou o que tinha direito. Depois de um tempo de voo, era o Parque Ecológico Tietê. Eu olhei para trás e falei assim: aqui é o Parque Ecológico Tietê. Quando eu olhei para frente, meu amigo, a bazuca estava na sua cara. O cara estava com um revólver na mão esquerda, arrancou meu braço do comando. O Jô Soares pergunta para por que ele arrancou o braço do comando? Eu também não entendi. Mas eu falei: vê o que vocês querem fazer que eu faço, mas deixa eu voar. Calma lá. Aí ele falou que era para pousar numa quadra no presídio. E por lá de fora tinha uma quadra que tinha um Fusca vermelho na frente. Eu falei: essa que tem um Fusca vermelho? Não mete esse pavilhão. Aí eu entrei no meio de 2 pavilhões. Só que antes eu falei: é proibido subir para presídio. Não, tá tudo certo. Tal. Aí entrei no meio de 2 pavilhões e entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, iniciei a decolagem na vertical. O cara meteu a arma na cara e falou: volta. Eu entrei, voltei, né? Tinha saído assim uns 2 metros, voltei. Entrou o segundo cara, que era pai do branquinho que me pegou. Era um moreninho branquinho. Aí os deixei em Embu. Pediu para ele, mandou cortar o motor, perguntou se o transporte estava desligado. E eu estranhei pro bandido, né? Falar em transponder, cortar o motor, porque o leigo fala desligar, né? Cortar é coisa nossa, né? Da aviação. Depois um juiz me falou que ele tinha, parece que 600 horas de voo, que voava avião, esse cara aí. Foi preso? Um dos caras. Foram presos. Depois aí um desses caras, esse cara aí que estava envolvido com a morte do seu Daniel, foi morto no presídio e tal. Mas eu não acompanhei muito, entendeu? Porque é o tipo de coisa que... É bom esquecer. É bom esquecer. Doutor, você com 46 anos de experiência, por favor, olhe na lente da verdade ali e dá para o pessoal que está começando uma palavra que eu gosto que faça isso por causa da experiência, uma palavra de alento, uma palavra de incentivo. Parece frase, negócio de chavão que chama, né? Frase feita. Não desista do seu sonho, aquela coisa toda, né? Mas eu tive aluno lá, cara,
que sumia 2 meses. Sumia. Aí quando o cara aparecia, ô bicho, sumiu, cara. Era porque estava juntando dinheirinho para fazer 1 horinha de voo. Então ele demorou mais para fazer do que aquele que ia lá e comprava 5 horinhas e tal, entendeu? Eu nunca tive um aluno que chegou e falou assim, eu quero comprar o curso inteiro. Então... É difícil, né? É difícil. É entendeu? suado. Mas é o teu negócio, cara. Teve um cara que você conheceu chamado Cláudio Finati. Putz, grande Finati. Quando eu vim de Londrina para São Paulo, para Santos, aliás, o pai da mãe das minhas filhas, da minha primeira mulher, o seu Nico, falecido seu Nico, era amigo do Finati. Ligou pro Finati, o Finati foi até o apartamento dele lá em São Vicente. E aí, conversando e tal, ele falou assim para mim, ô Dato, a aviação do helicóptero ela é mais restrita, é mais difícil. Mas se é o que você quer fazer, então faça. Acelera. Então, essa frase que o Finati me passou é o que eu falo para as pessoas, entendeu? As dificuldades elas vão surgir, os obstáculos vão surgir, mas se você tem o teu foco ao ponto B, você está no ponto A, você vai ter um vento que tire você desse teu ponto B, que é o obstáculo, mas você volta para o ponto B. Que legal. Então, eu acho que é isso, é o que o Cláudio falou. Então, se é o que vocês querem fazer, então façam, porque esse universo é fantástico e entrou aqui, meu amigo... E vai colaborar, né, Dato? Vai, entendeu? A gente buscando fazer a coisa, sabe, não esmorecer, porque tem noite de... Você não dorme direito, tem noite que você chora. Tem as lágrimas, entendeu? Não é você fácil. chega e fala, caraca, meu, porra. Então aí tá aqui, o meu órfão de pai com 14 anos, fui trabalhar em circo, em parque de diversão. Eu fui trabalhar numa barraca que vocês vão lembrar. Não é a barraca do beijo, né, Dato? Não era a barraca do beijo, a barraca era assim, era um quadrado, uma madeira, com o prêmio aqui. E eu ficava com a mão cheia de argola e o cara jogava argola para encaixar no prêmio e encaixar no quadrado. E nunca encaixava. Nunca encaixava. Se encaixasse no quadrado, você levava o prêmio embora, entendeu? Mas nunca encaixava. Depois eu fui trabalhar em escritório de advocacia, como contínuo, numa loja que chamava Sears. Grande, onde é o shopping center Pátio Paulista. Pátio Paulista, E aí, mesmo. Cara, mas aí eu trabalhava na Sears lá em Santos, que é na Amador Bueno, na rua Amador Bueno. Legal. Então é assim, mantendo ali, entendeu? Então você vê, eu comecei, quando eu fiz o teórico para helicóptero, foi em 73. Eu vi que estava difícil de achar quem financiasse, que isso realmente é uma utopia, porque você compra um helicóptero de 1, 2, 3, 5, 10 milhões de dólares, cara, tu não vai dar na mão de um cara que tem 100 horinhas de voo. Mas eu iniciando na história, o cara me pagou o curso, depois desconta no salário, eu vou voar. Não existe, entendeu? E eu fiz o avião foi o degrau. Então, de repente, tem isso também, né? Você faz o avião que é mais em conta, você com 500 horas de voo em comando em avião, você tem uma redução no helicóptero. Eu fiz meu PCH, que são 100 horas, eu fiz com 50. Me brevetei com 50 horas. Ficou mais fácil. E aí, o Eloy, sempre o Eloy, eu fui voar na Sul, o Eloy me admitiu 100 às 500 horas. E aí eu fiquei 1 ano com o Eloy. Quando eu vim ganhou hora de voo, experiência. Eu vim com 1.097 horas. Quando eu vim para São Paulo, fui para dar instrução na ESA. Que legal. Que o Faulin, que foi meu instrutor na época, no início de helicóptero, em 83, que mora em Miami, tá voando lá, ele me indicou para a ESA. Eu vim. E aí o Emílio punha a mão na cabeça, porque ele dizia assim para mim, ô Dato, o Faulin contou para mim, falou assim, ô Dato, o Emílio, ele falou assim, falecido Emílio, né, que Deus o tenha. Sim. Ele falou assim que ele tá contente com você aqui com a instrução, só que ele acha que você solta muito o aluno. Aí eu disse assim, pô, bicho, mas eu sei voar. O cara tem que voar, né, Eu tive um aluno meu, o Sérgio, ele voou com outro instrutor, que também não precisa dizer o nome do cara, mas ele dizia assim, Dato, eu joguei 1 hora de voo fora. Eu falei, por quê? Porque a gente foi para Guarapiranga treinar, saía do Campo de Marte para Guarapiranga. Quando o helicóptero tinha uma tendência para alguma coisa, ele assumia e dizia, tá contigo. Aí eu pegava o helicóptero consertado. E se eu tô voando com o aluno, o cara tá entortando, tá caranguejando, falou, maninho, ó, tá faltando nada aí não? Que tem aquele pedal, acerta esse trem aí. Tá entendendo? Então o aluno vai se virando. Que não vai cair o helicóptero porque o cara esqueceu da pé. Lógico. Então começou a tomar uma tendência aqui, corrige, tá contigo. Opa, tá comigo? Agora, corrigiu, tá contigo. O cara não vai, então eu deixava. Nunca vai saber. Sabe? Uma coisa que eu fazia no Campo de Marte também com os alunos, eu sentava na esquerda, o aluno na direita, e eu dizia para o aluno assim, eu sou a torre de controle. Você me chama e aí você vai pedir autorização e tal. Então tá lá. Torre Marte, eu sou a Torre Marte. Aí Torre Marte é o Hotel Golfo Romeu. Ah, tá bom, que era um dos prefixos lá da ESA. Aí Golfo Romeu, prossiga e tal. Bom dia, boa tarde, prossiga e tal. Aí o cara, o que eu falo? O que você quer fazer?
quer dar partida? Naquele tempo não tinha o solo, era só tu, né? É um telefone, né, bicho? Você quer pedir autorização para fazer a partida? É um telefone, então né? Lógico. Aí, conclusão, a gente fazia isso aí, dentro da escola, esse tipo de coisa, e os alunos, sabe, com uma terceira ou quarta horinha, já estavam lá fazendo a partida, chamando a torre, taxiando e voar, entendeu? Que legal. Então, cara, sabe, a instrução, eu acho que tem que ter o prazer da instrução. E eu gosto muito da instrução, entendeu? Da instrução, eu acho legal. E eu tenho isso comigo, de deixar o cara à vontade. É bom, né? Tem um menino... Aliás, é assim que o cara aprende, né? Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Tem um rapaz, Belchior, Luiz Belchior. Eu fui levar o helicóptero para o Campo de Marte para lavar o compressor. Quando eu cheguei lá, eu posei na GoAir. Tava o Luca, que era o instrutor da escolinha na GoAir, e esse rapaz. Me apresentaram, os dois. Né? O Luca me apresentou o menino. Então. Falei, Bitch, beleza? Beleza. E aí, quantas horas você tá? 5 horinhas. Opa, sucesso aí. Experiência. Decolaram para fazer o voo de instrução no 22. Lavaram o compressor e tal, eu fiquei batendo papo com a turma e tal. Aí, nesse meio tempo, eles chegaram, né? Aí sentaram na salinha. Aí eu fui lá na salinha da escolinha, né? Quer ir pro Campo de Marte? Dá pra ir? Falei, vambora. Aí os dois vieram, né? E o menino ia entrar na direita, no B4. Eu falei, onde é que você tá indo? Mas a gente não vai com você? Vai voar, negão. Pô, mas tu não é piloto? 5 horinhas de 22, 6, né? Agora, dei a esquerda pro moleque. Obviamente que eu no meio, eu no meio, né? E o Luca na direita, né? 3 na frente. Tu pro comando. Aí, expliquei a partida para ele, tirou do chão, então, isso, aquilo, eu acompanhando ele e tal. No cruzeiro eu deixei ele, né? Tá contigo, agora você experimenta, faz uma curvinha, tá, isso, aquilo para lá, senta a maquininha, posamos na cidade. Um cafezinho, uma água. Aí, como é que pede o Uber aqui para ir embora? Falei, que Uber, rapaz? Peguei meu carro, pus os dois no carro, trouxe pro Campo de Marte, cara. Ah, mas é isso aí, viu, Dato? Isso é muito legal. Não tem, sabe, ninguém pra ficar em casa assim, demorou, chegou. E outra coisa, bicho, aí você não tem que ter pano preto. Dato. Não tem. Quero te agradecer a presença aqui no programa Sempre Porta de Engar. Com você não dá para fazer 30 minutos de jeito nenhum. Obrigado. Mas é um prazer, uma honra, quero que você volte mais vezes. Não, vou voltar, já vou até ser pidão aqui para você, assim que você estiver no meu livro. É isso que eu quero. Eu vou vir aqui para a gente falar dele. E se Deus quiser também, vamos ver se o podcast aí vinga, né? O Fala Bicho com o Dato, fazer o podcast aí, porque... Eu tenho esse amigo meu, mas é assim, ele tem muito compromisso, então fica difícil da gente... Fala, bicho! Eu vou querer participar, não, você quero vai ser ser o primeiro cara que eu já tenho até aqui em mente. Hoje eu tô aqui com um convidado amigo meu, um cara de peso, entendeu? Legal. Aí eu vou virar pra você e você assim, fala, bicho! Fala, bicho, deixa comigo, tá, valeu, Datão. Mas precisando, querendo, é só chamar, maior prazerzaço. Vai ser muito bom. Valdir, obrigado pela força sempre. Pessoal, vocês que estão aí no Porta de Engar assistindo essa conversa legal com o comandante Dato de Oliveira Silva, dá aquele joinha e divide essa conversa que é muito legal. E se você não está inscrito no Porta de Engar, inscreva-se, que é muito bacana. Valeu, Datão! Um beijo, valeu. Valeu.